Agora, de quem perdeu pontos, para mim o Bruno Henrique, e não só pelo jogo de hoje, mas de uma sequência vem deixando a desejar e até algo que o Flamengo hoje, com a bola, muitas ações ofensivas, e o Bruno Henrique era um ponto fora da curva. Desconectado, não, em algumas jogadas não conseguia dar continuidade, até pelo posicionamento não conseguia ser o Bruno Henrique insinuante, e isso já vem... Você acha que é uma coisa do Bruno Henrique ou, por exemplo, no jogo de hoje foi de ser um time diferente e tal, questão de posicionamento? O Bruno é dele. O Bruno Henrique nos últimos jogos não tem sido... Você associa isso às questões extracampo? Eu queria chegar nisso aí, porque... Não dá para fazer essa associação direta, mas tem essa coincidência de ser no mesmo período, né? Mas o Bruno Henrique, na temporada, ele começa bem, decisivo na Supercopa contra o Botafogo, mas logo depois já foi perdendo o gás e se tornou ali um jogador, enquanto o Pedro não esteve presente, ajudou ali, improvisado como referência, mas não vinha de atuações espetaculares. Agora, se o Bruno Henrique fosse um jogador que não tivesse o status que ele tem, o peso que ele tem como ídolo do Flamengo, ele teria sido afastado. Porque seria o mais prudente a fazer nessa situação. Eu entendo também o lado do Felipe Luiz e o lado do Flamengo em relação à presunção de inocência, até para... Porque eu entendo também que nesse ponto, para o Bruno Henrique, é algo que ele tem a seu favor, jogar com esse capital de idolatria, o capital de liderança do elenco, mas, por outro lado, é um desgaste, porque o Bruno Henrique, ele foi indiciado por suspeita de manipulação de apostas, é algo grave. Jogadores que estiveram na posição do Bruno Henrique nos últimos anos no futebol brasileiro, denunciados e indiciados por suspeitas semelhantes, todos foram afastados. O Bruno Henrique acabou, por esse peso que ele tem no clube e no elenco, sendo blindado, mas essa blindagem, em algum momento, pode interferir no campo. Eu não afastaria. Mas... Então, eu não afastaria. Eu entendo... A não ser que o jogador pedisse. Eu não afastaria. Eu entendo lá... que não foi o que aconteceu. O Felipe Luiz, numa coletiva, falou... Não, conversei com ele, ele falou que tá tudo bem, que tá com a cabeça legal e tal. Mas está à minha disposição. Eu entendo o lado do Felipe Luiz e o lado do clube de bancar o jogador nesse momento e sob o argumento que é muito válido da presunção de inocência. Mas o que não pode acontecer é sustentar o Bruno Henrique com minutos, com oportunidades, só para... queremos... dar moral pro cara, mostrar que a gente tá junto. É separar uma coisa da outra. Mas eu não acho que é por isso. Acho que fazer isso porque acreditou no futebol dele. Mas hoje, por exemplo... Só por isso. Mas hoje, por exemplo, no lugar do Felipe Luiz, tudo bem, escalou o Bruno Henrique como titular. E até pelo cenário do jogo, teria mexido antes para colocar o Juninho. Juninho é um jogador mais útil pro cenário do jogo, que era o Flamengo... Outra característica. Pressionando lá na frente, outra característica, um jogador que pressiona mais em relação ao Bruno Henrique e pelo menos tem mais facilidade de jogar centralizado. Então, eu sinto que o Felipe Luiz, em algum momento, até para ter o jogador, até para acolhê-lo, tem dado mais minutos do que o Bruno Henrique tem feito por merecer. Eu, como acho que a gente cabe aos líderes gerenciarem pessoas, inclusive quando as pessoas estão em momentos de dificuldade, eu acho que só quem convive com ele lá dentro pode entender as reações do jogador para saber como colocá-lo em campo. Eu acho que a partida contra o Botafogo, com tanto domínio do Flamengo, quando o time poderia fazer um gol a qualquer momento, inclusive o Felipe Luiz, inclusive o Bruno Henrique, não quer dizer que um gol fosse mudar toda a vida do Bruno Henrique hoje, mas eu entendo perfeitamente a decisão do técnico. Eu não questiono absolutamente nada, até mesmo se concordar contigo que havia, quem sabe, uma alternativa melhor para o jogo. Porque eu acho que aí já não é mais o jogo. Primeiro, que não ameaça a classificação do Flamengo. Segundo, o Flamengo era muito dominante com o Bruno Henrique. Ali tem uma questão pessoal muito delicada, que eu não sei como o Bruno está lidando, eu não sei como isso repercute lá dentro. Como você falou, tem a presunção da inocência. Então, eu não acho que é hora de você colocar contra o Botafogo da Paraíba, no primeiro jogo, com tanto domínio, essa questão tática de maneira tão acima do que acontece realmente lá dentro, e eu não sei o que acontece. Mas o meu ponto é esse, Birner. O Bruno Henrique, só de estar, ele precisa ter consciência disso. Na situação, indiciado por uma suspeita grave, continuar com o grupo já está ótimo. Ele não pode reclamar de falta de acolhimento.
a partir daí, o campo não pode servir como um aconchego a mais para um jogador que é histórico, um jogador decisivo, porque nesse momento o Flamengo tem opções melhores do que ele. Não estou falando nem como jogador. O Bruno Henrique é mais jogador que o Juninho. Tem um outro mas porém pro jogo de hoje, o Juninho poderia funcionar melhor. Tanto é que quando entra, o Juninho, por mais que tenha os problemas dele, acredito que deu mais presença de área para o Flamengo e o gol sai de uma cabeçada dele. Outro problema é, se você observar pelo lado do Bruno Henrique, que nessa temporada, toda ela, desde o início, tem jogado fora da posição dele. Também. O Bruno Henrique não é centroavante. Também. Exato. O Bruno Henrique estava quebrando um galho porque o Gabriel Barbosa foi embora, porque Pedro o Flamengo machucado. não tinha outro jogador ali devido à lesão do Pedro, foi contratado o Juninho, mas o Juninho ainda não tem a confiança de todo mundo e ele foi ficando como... Só que agora é difícil voltar para a posição dele. Porque aí a gente vai ter essa disputa. A gente falava agora, Tem um monte de jogador quem pra vai jogar ser ali. quem vai jogar na esquerda? A gente estava pensando aqui, Cebolinha, Plata. Michael, ou Plata, Luiz Araújo pode eventualmente o Luiz jogar, Araújo já se jogou de ali. fundo. Mas ali É curioso a posição porque do Bruno É Henrique. curioso que o Bruno Henrique é melhor do que eles todos. Ele é Eu um tô falando segundo assim, atacante, tecnicamente. Só que ele não está joga ali. bem, É, o sem bola dele às vezes pega um pouquinho hoje. em Ele é um dia. segundo atacante hoje, né? Não é mais o... Ele deixou de ser o cara de lado. Exatamente. Mas assim, ele foi a vida inteira. Para pegar lateral, Ele foi a vida Bruno inteira o cara Henrique. de lado de campo. ele no lado é em jogos em que o adversário está todo lá no fundo, não desce. Exato. Ele é o Mas segundo atacante. os jogos do Flamengo quase sempre têm sido assim. Mas eu não vejo assim. O Eu Flamengo acho, marcando no campo de ataque o tempo todo, pressionando, recuperando a bola. não vejo nada assim. Eu acho que a tentativa com ele é de uma associação. Ele se associa melhor com os companheiros do que o Juninho. Então, se o Juninho, você já tem a tua estrutura totalmente modificada. Sem Arrascaeta, Gerson, o Wesley faz toda a diferença também. Tá no banco hoje. Né? Então você tem isso bem modificado. Bom, Bruno Henrique, Cebolinha, Plata, eu acho que tem uma interação aí que pode dar jogo. Então, assim, eu não focaria. O gol perdido pelo Michael é a jogada dele, jogadaça dele. Michael, que está de frente para o gol, ele resolve mirar no canto e tira da trave. Mas eu vejo o Flamengo, assim, analisar o rendimento hoje é um negócio muito complicado. Muito complicado. Até porque é o seguinte, né, cara? Chega uma hora que, infelizmente, mas é o futebol. Isso entra na cabeça do jogador, essa zoeira que é o futebol brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar, você acha que aquele campo, a estado do gramado onde o Vasco jogou, tudo bem que o Vasco não atua bem em bons gramados, em gramados... Não é no sintético, não é na grama, não é no lugar, no saibro... O jogo do Vasco, ele não é bom em qualquer gramado, mas tudo falando assim. Sim. Quando eu te levo pro... Você é o goleiro. Quando eu te levo para uma área que o que menos tem é grama verde... Que a bola vem assim? A bola vem assim, dá um desgostinho. Ah, O cara fala, o que eu estou fazendo? É um risco. Aqui? É um risco. Nesse gramado, a bola quicava e em alguns momentos o gramado segurava a bola também. No Então, Botafogo, em Maranhão. Esse ambiente de quarta e domingo, chega uma hora que você percebe alguns tentando se preservar, mesmo não atuando sempre. Porque eles sabem o seguinte, é melhor estar inteiro para o jogo grande do que se arrebentar no jogo pequeno. Sim. Mas pequeno, porém, tem que passar. Exatamente. Né? Não é assim, pequeno e fiquei lá para o CRB. Né? Não dá. Esse é um contrato que não bate. O Flamengo tem que passar pelo CRB. É impossível não passar. Não, no caso do Flamengo, caso pelo do Botafogo. Botafogo. CRB já é outra história. CRB é outro jogo. Porque é isso que eu estava falando agora há pouco do jogo único. Nessa semana tem uma diferença muito grande entre os times que jogaram fora de casa, no caso do Flamengo, até o próprio Vasco e outros que jogaram fora de casa e que, mesmo que não tenham vencido, empataram, beleza, vou resolver na minha casa. E os que jogaram em casa e não conseguiram resultado, como o Santos hoje. Exato. Que é o seguinte, se eu não ganhei em casa, como é que vai ser fora? O caso do Santos é até outro, que já não tem, não é que ficou todo mundo fora assistindo os reservas. Não, era o time. Com o que tinha de melhor outra à disposição. conversa, é outra Então, conversa. E assim, o Palmeiras pegou um time de primeira divisão, sabe que mesmo jogando em casa vai ter dureza pela frente. Mas é outra pegada. É outra pegada. Sim, o Palmeiras está num nível de arrumação própria muito maior. Mas o Palmeiras tem tido reveses jogando no Allianz. Sim. Então, assim, ele não resolveu a vida dele. Mas é uma situação diferente do Flamengo hoje contra o Botafogo. O Flamengo é o seguinte, se não fizesse o gol no final, não ia fazer muita diferença
porque não são 3 pontos, não é um campeonato de 3 pontos, é um jogo de 180 minutos. E nesse jogo, o segundo tempo é no Maracanã. Para o Flamengo é muito confortável assim, isso. Eugênio, mesmo se não tivesse feito gol, o balanço já seria positivo, porque o que fica nesse tipo de jogo, e até o Calçade tocou nisso, o Eugênio também, se desgaste de temporada, dificuldade de manter mobilização, foco para 2 jogos de Copa do Brasil, o Flamengo mostrou a prevalência de um padrão.